Saúdo a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar contando agora aqui um sonho que eu tive esses dias e eu quero passar isso para vocês porque para mim é um recado de Deus e eu quero compartilhar isso com quem acredita, né? Cada um tem sua fé, mas eu acredito que Deus fala através da palavra, que é a Bíblia, também através de sonho. Deus fala com qualquer um, né? Como um alerta ou um recado de Deus, Ele fala. Então, eu quero contar 2 sonhos que eu tive esses dias. O Senhor Jesus aparecia no monte para mim, com um manto branco sentado, e em seguida eu caminhava na sua direção. E nisso eu começava a ver logo abaixo das montanhas muitas crianças sendo aterradas, muitas montanhas desabando, muita coisa acontecendo. E quando eu começava a sentir dó dessas crianças por estar morrendo enterradas, pessoas sendo enterradas, muita tragédia. E quando eu ia falar alguma coisa, Jesus me respondia. Eu não via o seu rosto, mas ele estava sentado na montanha com um manto branco. E o seu rosto eu não contemplava, mas eu via o seu cabelo, a lateral do seu cabelo. E ele falava para mim assim, que o homem é que constrói as casas no lugar errado. A natureza só está seguindo o rumo dela. O mar, ele vai retornar para o seu lugar. As montanhas vão descer. E quem construiu casa abaixo dela, porque é a lei da natureza, ela retornar da onde ela foi permitido para ir. E era isso que Jesus falava para mim. Que tem tragédia que está acontecendo no mundo, que é o homem que está causando, não é Deus. É a forma como o homem está causando. Ele vai construir as casas debaixo das montanhas, ele vai construir de frente com o mar. Então a natureza ela tem a sua volta, ela vai e ela retorna para o mesmo lugar que Deus determinou que ela fosse. O mar ele vai retornar para o lugar que antes ele estava, porque Deus determinou assim. E as montanhas vão se deslizar, porque foi assim que Deus determinou que ela se deslize. É como uma fruta que ela nasce, amadurece e cai. Então é a lei da natureza. Elas vão cumprir aquilo que foi determinado para elas fazer. O rio ele vai seguir o seu rumo. Não adianta construir casas no caminho do rio, porque ele vai, se ele secou um dia, ele pode retornar àquele lugar, aquela fonte pode voltar a brotar água, e ele vai retornar o seu caminho. Foi isso que o Senhor falou, o homem está causando a própria tragédia. Então esse é um recado de Deus, não culpem a Deus por certas coisas, porque Deus, ele fez tudo certo, nós que estamos errando. E o segundo sonho, o Senhor me mostrava o globo terrestre. As pessoas vão se multiplicarem. Vai aumentar muita gente na Terra. Ao ponto que não vai ter lugar, espaço. Vai ser muita gente. O Senhor me mostrava como uma colmeia de abelha. E as pessoas ao redor do globo. Muita gente. Então, eu quero dizer para vocês, se preparem para dias difíceis. Se apeguem com Deus, porque dias difíceis vai vir. A comida vai se tornar pouca. As pessoas vão se multiplicar demais. Quando Deus mostra uma coisa, gente, acontece. Você querendo acreditar ou não. Deus me mostrou isso. E me falou do arrebatamento da igreja. E falou para que a igreja esteja preparada. Deus mostrou a terra como uma colmeia, se multiplicando muita gente. E falou para mim sobre o arrebatamento da igreja. E eu estou contando para vocês porque no meu sonho eu vi uma colmeia, o globo como uma colmeia. Aquela mão me trazia, me pegava pelas costas e me levava diante do globo. E me mostrava o globo cheio de gente. Então chegará esses dias onde haverá muita gente. A comida vai ficar pouca e vai se multiplicar muita gente na terra. E eu quero gravar esse vídeo e deixar, porque quando isso estiver acontecendo,
para vocês entenderem que Deus mostra as coisas, para vocês entenderem que Deus existe, Deus é real. Deus é real. Deus é real. Se Deus mostrou que vai acontecer tragédia, se prepare. Se firme com Ele, ore mais. Vá à igreja, busque mais. Se Deus mostrou que vai vir perdas, se apegue mais com Deus, suporte. Porque estamos nos últimos dias. Jesus voltará. E nós temos que se preparar. Nós temos que estar firme. Às vezes a gente andando, a gente cai, mas a gente se levanta. Porque como Pedro disse, para onde iremos nós? Se Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, para onde iremos nós? Então eu quero que você entenda que Deus, Ele é a nossa única salvação. Jesus é o nosso amigo, é Ele que nos ama de verdade. E outra, nossa vida aqui é uma passagem. Você está de viagem. Prepara o teu futuro, um futuro bom para você. Tem 2 lugares que finalizam, o céu e o inferno. Prepare a sua bagagem para ir com Deus. Se faça o bem, vá à igreja. Adore com o coração, não vá à igreja só por ir, vá para adorar a Deus. Vá para adorar a Deus, vá para segui-lo. E aqui eu deixo para você o Salmo 23, que diz: o Senhor é o nosso pastor. Ele é o pastor dos pastores. Ele não te desamparará. Ele não deixará você perdido. Ele não deixará você nenhum tempo da sua vida. E aqui eu deixo vocês a minha paz. Fica com Deus. Paz do Senhor.